Olá pessoas, tudo bem? Seja bem-vindo ao DG Ramos TV. Meu nome é Diogo Ramos e vou trazer hoje para vocês, como prometido, falar sobre aquele cara que é legal, é simpático, fala bem, sabe chegar, sabe sair, gosta de um samba muito bonito. Sobre ele mesmo, quero falar sobre Seu Zé, o malandro mais famoso, mais conhecido e mais querido do Brasil. Caso já tenha gostado, por favor, se inscreve, curte, comenta, compartilha, manda pra geral, sabe por quê? Você também vai ajudar o malandro aqui que vos fala. Certinho? Tamo junto, vamos lá pro vídeo. Preciso falar sobre malandragem e também sobre o malandro. Não a entidade cultuada nos ritos de matrizes africanas e indígenas, não. Sim o personagem que cresceu ali no início do século XX até hoje, que está aí, que não falta é malandro no meio da rua, na política, malandro que acha que é malandro, malandro que não ajuda a comunidade. Então, galerinha, eu quero falar sobre essa figura mesmo, a figura do malandro, esse personagem, como ele cresceu, como ele ficou realmente famoso aqui no país e tomou até hábitos culturais dos brasileiros. Então, vamos começar falando especificamente sobre o malandro carioca, aquele malandro do morro, um malandro que é muito conhecido por estar ali na Lapa, estar no samba. Vamos voltar um pouquinho. Vamos voltar ali para o final do século XIX, início do século XX. E nesse período, já era um período pós-guerra do Paraguai, que o Brasil entrou nessa guerra. E o que estava ocorrendo no país? Era um momento em que a abolição tinha ocorrido há muito pouco tempo. Estava ocorrendo uma entrada de estrangeiros muito grande de diversos locais do mundo, em grande parte da Europa, e no início do século mesmo foi quando as grandes cidades brasileiras começaram a se industrializar. A partir daí aconteceu o quê? Muita gente saía do interior, ia para as grandes cidades do seu próprio estado, da região, e muita gente, além de ir para essas grandes cidades, descia para as duas maiores capitais no momento, que era São Paulo e o Rio de Janeiro. Eu vou me ater a falar só do Rio de Janeiro. Nesse momento em que as pessoas estavam indo para o Rio de Janeiro especificamente, a cidade do Rio ela estava sendo moldada, baseada nas cidades francesas, nas grandes cidades da França. Então as avenidas estavam mais largas, os bairros já estavam ficando com caras de bairros elitizados, bairros dormitórios, subúrbio e por aí vai. Só que junto com isso existia esse grande movimento populacional interno e externo. Sendo que o movimento populacional interno, ele ocorreu porque, além de nos interiores estarem estagnados, porque a recém-abolição fez com que um grande contingente de pessoas negras que não estavam habilitadas para poder trabalhar na indústria também não precisava trabalhar no campo. Ou seja, libertou todos os povos que foram escravizados, mas não se tinha um local para que esses povos pudessem trabalhar e não foi dada instrução para que esses povos pudessem desenvolver. O que aconteceu? Essas pessoas foram para a cidade e quando chegaram no Rio especificamente, ou foram para os bairros que hoje seria o subúrbio, ou começou a fazer o quê? Subir um morro. Formou-se as comunidades, formou-se as favelas. E o malandro em si, o que nós conhecemos, que é o Seu Zé, ele cresceu realmente nesse ambiente. Um ambiente insalubre, em todos os aspectos, não só estrutural, mas também social. Não se tinha oportunidade, não se tinha trabalho, e os trabalhos que se tinham na indústria normalmente eram assumidos pelos estrangeiros que chegavam. E as pessoas que aqui moravam
pegavam o que chamam de subemprego mesmo. Então, o seu Zé, vou até botar a fotinha dele aqui, ele cresceu nesse ambiente e o seu Zé ele leva aí, para mim, as características, o malandro em si, de dois personagens, dois outros seres. Acredito que todo mundo conhece a fama dos franceses na Europa, que são galanteadores, muito bonitos, falam bem, mas que também vivem às vezes em cima de golpes, passam por cima do que precisa ou de quem precisa para poder sobreviver, e se precisar ganhar algum dinheiro, passa por cima da pessoa. Então essa figura do malandro, digamos que ela já veio aí mal de França, já chegou ali, já não foi total brasileiro não, já veio França. E da África temos um outro ser que é um orixá, que é o Exu, e no seu arquétipo o Exu ele é muito astucioso, ele é muito rápido, ele é misterioso, ele é muito inteligente. Às vezes o Exu ele é grosso, por vezes, às vezes ele é violento também, mas são esses dois seres, eu diria, que partem, digamos assim, do corpo, da beleza e da inteligência realmente do malandro. E aí esse malandro crescendo nesse local, ele precisa fazer o que é necessário para ele sobreviver, sendo que ele cresce dentro de um padrão. Então ele se torna um homem, às vezes, virilidade super exagerada, sexualmente super exagerado, a sexualidade para fora é uma coisa, em várias histórias sobre malandros, a sua sexualidade real, ela fica sem pontuar, não se tem uma definição realmente. Então, assim, nesse momento, no início do século XX, é quando o malandro carioca, especificamente, ele começa a se desenvolver, ele começa a crescer e começa a ganhar fama. A fama de bamba, a fama de que é o cidadão que protege o morro, que protege as pessoas, a fama de mulherengo, que vive num bar, vive em prostíbulos, vive vivendo da boemia naquele bom vivan, que só se importa com o samba de amanhã e também gosta de suco de cevada. Não posso deixar de dizer do suco de cevada e da cana-de-açúcar. São realmente bebidas alcoólicas que o malandro ingere. Diversos sambas, diversas músicas, diversos materiais artísticos reproduzem realmente essa situação e até mesmo tem documentos descritos, fora os relatos que tem dentro dos terreiros, que as entidades vêm em conta que gostam às vezes de ingerir muita bebida alcoólica. Então essa seria a vida do malandro ali, digamos que no final do século XIX, início do século XX, porém, contudo, todavia, entretanto, Vargas, em 1930, ele dá o golpe, porque realmente quem foi eleito foi Prestes, e aí Vargas dá um golpe e assume o governo de 30 até 45. Vargas ele utiliza-se da rádio para poder difundir o espírito nacionalista, entre outras informações, que na época era a tecnologia que conseguia chegar em várias pessoas ao mesmo tempo, então, mais do que óbvio, o presidente naquele momento se utilizar disso para poder se comunicar com a população. E aí o que ele fez? Existem dois personagens que foram altamente ampliados nesse momento. Tanto o Jeca Tatu, digamos assim, que seria um matuto que mora no interior, que é o cidadão que é inocente, que trabalha muito, quanto do malandro, que é o ser humano já urbano, da cidade, mais malicioso. A imagem do matuto já estava meio que pronta em relação ao trabalho. A do malandro não. E foi difundida em jornais, nas mídias da época, inclusive a rádio, e através até de músicas e outras produções artísticas, que a ideia do malandro, dele trabalhar o tempo todo. Como assim? O malandro não gosta de trabalhar. Como diz a letra, se o malandro trabalhar, ele vai morrer. Sendo que para ele sobreviver, ele precisaria estar trabalhando o tempo todo ligado para conseguir fazer as coisas que ele queria, ou até mesmo conseguir sobreviver, ou conseguir comida para sua família, ou qualquer outra coisa. Então essa ideia de um malandro atualizado, digamos assim, que é um malandro que trabalha, um malandro que tem casa, um malandro que tem família, foi a ideia que foi perpassada durante o governo Vargas e ela chega até a data de hoje, para falar a verdade. Não está tão diferente assim não. Sendo que
nesse momento, esses dois personagens, eles são sustentados com a ideia de que você trabalha para sua família, mas você trabalha também para pertencer a algo maior do que você, que é o que? O nosso país, o Brasilzão de meu Deus. Então a imagem do malandro, ela passa a se popularizar, digamos que a partir de meados ali da década de 30 e se estende depois aí através de diversas produções artísticas até a data de hoje, tanto que culturalmente existe a falácia, né? Todo brasileiro é malandro, o jeitinho brasileiro. Então tem essa imagem negativa que é dada pela malandragem, que não deixa de ser verdade, porque a malandragem ela vai através dos artifícios, ela vai através do falar bonito para conseguir o que quer realmente. E criou-se essa outra imagem em relação ao malandro, que gosta de um samba, gosta de uma festa, gosta de um pagode, gosta de tomar um suco de cevada, mas não deixa de ir trabalhar, de contribuir para a família dele, mas também contribuir para o crescimento do nosso país. Então, assim, dividiu-se realmente a imagem desse malandro, e esse malandro aqui, que é dado os pontos negativos, ele é chamado o quê? De rapaz folgado, em diversas músicas, que é o cara que não quer trabalhar, enfim. Enfim. O que eu posso dizer realmente em relação ao histórico do nascimento dessa figura, desse personagem, em moldes factuais, seria isso. As pressões sociais daquele momento, o que estava acontecendo nas grandes cidades, se fez com que esse ser humano, que não tinha nenhuma instrução, para falar a verdade, fizesse o que fosse possível para poder sobreviver. Sendo que ele tinha que sobreviver não só à alimentação, mas tinha que conseguir um teto, estar no padrão que já era exigido na época e se safar, a verdade era essa. Então eu falei especificamente da cidade do Rio, mas claro, não igual, mas isso acontece também em São Paulo, que é uma outra grande cidade, Belo Horizonte, Florianópolis, Salvador, Recife, porque as pessoas migraram dos interiores para os grandes centros. E essas cidades já eram grandes centros na época. Por mais que Rio e São Paulo fossem grandes cidades, mas essas cidades que eu citei, entre outras também, já eram grandes cidades. Então as pessoas iam para essas cidades e acabavam se formando os pequenos centros urbanos, dentro até da grande cidade mesmo, e esses pequenos centros urbanos assumiam às vezes a cara da boemia, digamos assim. O Rio de Janeiro tem a Lapa, na cidade do Natal, aqui no Rio Grande do Norte, tem a Ribeira, e acredito que em Recife também tem a Rua da Guia, e por aí vai. Cada local, digamos que cada cidade tem a sua boemia particular, com a sua cara, com a sua individualidade. Também se criou-se malandros nesse local. Óbvio que vai assumir suas vicissitudes relacionadas ao próprio local. Então, o que eu posso dizer realmente sobre a história, sobre o histórico desse ser, esse histórico real, digamos assim, factual, seria isso. Agora, eu quero falar sobre os guias, as entidades. E aí eu quero falar sobre o malandro na Umbanda e o malandro na Jurema. O malandro na Umbanda, ele está relacionado à linha de Exu, certo? É um ser muito alegre, muito astucioso, fala bem, brinca, os seus trabalhos são relacionados às curas espirituais, ele é vinculado a esse trabalho em que, no momento em que você está na rua, ou às vezes está numa festa, trabalha nessa proteção, digamos assim. E, obviamente, ele faz o que é necessário quando ele considera amigo. Tem seu Zé como amigo, pode ter certeza que não vai ter nenhum inimigo. E realmente ele participa de uma cura espiritual, assim, de uma cura carnal também. E por que eu falei especificamente aqui do malandro na Jurema? Da mesma forma que o malandro na Umbanda, ele também é muito simpático, porém ele é mais sério, ele é mais discreto, porque ele vem vinculado a uma linha de mestria. Seus trabalhos também são relacionados às curas espirituais e carnais, sendo que aqui ele provavelmente vai envolver um pouco mais do saber das tribos indígenas
E o malandro aqui ele vai envolver um pouco mais do saber dos povos que foram escravizados e trazidos aqui para o Brasil. Não é por causa disso que o malandro daqui não vai utilizar algum saber indígena, da mesma forma que o malandro daqui não vai utilizar algum saber africano. E os dois também podem utilizar os saberes europeus, não existe isso. Eu estou dizendo que um pende mais para um lado, o outro pende mais para o outro, digamos assim. E aí esses dois malandros participam dos ritos que têm matrizes africanas, matrizes ameríndias. Eles realmente estão vinculados a essas duas religiões, tanto a Jurema quanto a Umbanda. Então, essas duas entidades, esses dois guias espirituais, eles são vinculados a esse histórico que eu falei agora há pouco, em relação à figura da malandragem. Só que, normalmente, o malandro da Umbanda, ele nasce no Nordeste e desce para o Rio, e ele é criado lá no Rio, e a partir daí ele se desenvolve, cresce, pá, malandro, mas é... O outro, às vezes, não chega aí para o Rio, fica no Nordeste mesmo. Tanto que eu conheço dois malandros, os dois são de Pernambuco, os dois foram para Recife, porém um foi para o Rio e o outro não foi, continuou em Recife e se tornou mestre dentro da Jurema, mas também ele é um malandro. Então, o malandro na Umbanda, ele vem vinculado à linha de Exu, mas ele é um guia malandro. Então essas duas entidades, que são seu Zé, só que o seu Zé relacionado dentro da Umbanda e o outro Zé relacionado à Jurema. Os dois são maravilhosos, os dois trabalham muito bem, os dois trazem muita alegria e são guias muito bem quistos, muito bem recebidos. Acredito que pode ser até um dos guias mais famosos de Umbanda. E seu Zé, normalmente quando chega, ele chega chegando, ele traz muita axé e traz muita alegria para o local e para as pessoas ao qual ele tenta ali auxiliar. Além dele, existe uma variante gigante de seu Zé, digamos assim, que até não são tipos, mas outros nomes de entidades vinculadas à malandragem. Tem seu Zé Malandro, Zé da Virada, Zé da Estrada, Zé da Encruzilhada, Zé Malandrinho do Morro e um famoso Zé Pilintra. Além dele, existe também a Maria Navalha. Sobre ela, eu vou fazer um outro vídeo mais pra frente, que também, para falar de navalha, não posso deixar de falar da Pomba Gira. Então, sobre elas duas, eu vou fazer outro vídeo separado mais pra frente, mas seria aí uma mulher que participa da malandragem também. Portanto, existem vários nomes de malandro dentro dos ritos de Umbanda, de Jurema, e também ele participa não só da cultura, que é o que eu falei antes, esse jeitinho malandro brasileiro, o próprio jeitinho brasileiro, mas ele é representado em várias mídias, em várias produções artísticas. Na literatura tem Macunaíma, do pícaro ao malandro, vários sambas, várias músicas especificamente que falam, até o nome da música é Malandro. Tem os artistas que são considerados malandros dentro do meio da música, eu diria até Carlinhos Cruz, Zeca Pagodinho, Martinho José Ferreira, também poderiam ser considerados malandros. Na dança, como eu já falei, a própria gafieira traz esse quesinho da malandragem, o corpo do malandro, o corpo da malandra ali que constituiu essa gafieira belíssima. Então tem muitas produções artísticas que obviamente temos aí o personagem do malandro. No cinema também, no próprio Madame Satã, que é um filme que fala sobre o malandro em si. E o último, que está no teatro, mas também está no cinema. E essa é uma indicação minha, quem puder assistir, assista. Que é a Ópera do Malandro. Muito boa, que poderia dizer que é um Zé, mas é o Max Overseas. E aí ele tenta sair por cima de muita gente. Mas caso você queira ficar no teatro, não quer assistir Madame Satã, não quer assistir a Ópera do Malandro, vá assistir A Gota d'Água. Ali é um malandro um pouquinho mais sério, mas não deixa de ser malandro. Para encerrar, o que eu posso deixar é a malandragem, ela vem com tudo isso.
ela vem com a sacanagem, ela vem com a malandragem, ela vem com a pilantragem. Num outro momento, ela se torna trabalho, ela se torna religiosidade, ela se torna alegria. Então, não quero tirar nada do malandro. Ele tem seus defeitos e tem suas qualidades. Até porque malandro é malandro e mané é mané. Mais uma vez, se você gostou do vídeo, se inscreve, curte, comenta, compartilha. No mais, fica na paz.